So our next speaker is Dr. Demi Gechiko. Bom dia a todos. É uma alegria estar nessa reunião aqui com tantas pessoas conhecidas, uma honra estar com todos vocês juntos. Eu acabei de rever pessoas que eu não via há 30 anos, talvez mais. A minha apresentação é um pouco transversal, mas eu acho que de alguma forma tem uma convergência grande com o objetivo dessa reunião e com o foco principal, porque tem a ver, em parte, com o ambiente em que isso se desenvolve. Nós estamos aí no começo da primavera e, evidentemente, há milhares de flores florescendo. Então, isso depende do ambiente que propicia isso. Eu, evidentemente, estive mais envolvido na região da internet e eu fiz uma apresentação que, para falar em ambiente também, é uma apresentação ecológica, porque ela usa slides reciclados. Boa parte dos slides da minha apresentação são reciclados, então pouquíssimos são novos. E a ideia, então, é mostrar onde essas coisas coincidem e o que valeria a pena a gente proteger para garantir que esse ambiente continue florescendo. Uma outra ideia que também está meio embutida na apresentação, que tem a ver com a defesa do ambiente, é que, em geral, uma forma de atacar o ambiente é sacar contra ele ideias erradas. A gente está num esquema em que, evidentemente, tem muita coisa errada na internet e no ambiente geral, mas as coisas certas, na minha opinião, ultrapassam isso em muito. E, para citar uma frase também, já que o professor Pérez andou citando frases, tem um livro de um sujeito chamado Chesterton, que escreveu um livro dizendo o que é de errado no mundo. E ele diz que o que há de errado no mundo é fácil notar, todo mundo descobre, mas uma das coisas graves que há de errado no mundo é que a gente não percebe as coisas certas do mundo. Então, acho que é importante prestar atenção nas coisas certas e, certamente, o cielo é uma delas. Então, só para colocar historicamente, quer dizer, no meu movimento com computação, no começo na USP, no final dos anos 70, começo dos anos 80, as bibliotecas foram grandes incentivadoras de conexão, por causa dos acervos, por causa da necessidade de saber que obra tinha em cada lugar, e além, evidentemente, do que a gente sabe tradicionalmente, que os físicos foram importantes nessa área, o pessoal da medicina e o pessoal da biologia e das bibliotecas foram foram vetores muito importantes para que a gente se ligasse em rede. Na época, evidentemente, a rede não era o que a gente tem hoje, era mais conexão de terminal. E aí essa apresentação aqui, esse slide aqui, mostra o que, na minha interpretação, é uma evolução em espiral que acontece na área. Então, nós saímos de coisas centralizadas para coisas que começam a ter acesso remoto, para coisas que são puramente distribuídas, e depois voltam a ser centralizadas, porque, de alguma forma, a nuvem, por exemplo, é um centro de novo, não é o velho mainframe, mas você volta a ter, quer dizer, em vez de você ter os dados com você tem os dados em algum lugar, provavelmente você vai ter uma reação e vão trazer os dados de volta, essas coisas vão e voltam, e sempre num patamar mais alto. E bibliotecas são grandes centros de dados e precisam ser preservados de alguma forma, sejam eles eletrônicos ou físicos. Na parte da internet, que eu falei que ia dar uma visão do que eu acho que é mais próxima do que aconteceu, eu cito aqui alguns precursores da teoria de comutação de pacotes e do projeto ARPANET, onde nasceu a internet, e eu cito aqui especificamente o Licklider, que ele escreveu até um texto de 65 que chama Bibliotecas do Futuro. E é por isso que eu mantive essa transparência aqui, porque tem a ver com bibliotecas. E ele dizia em 65, algo... Na verdade, o pessoal da computação não era muito bom de fazer prognósticos, já os prognósticos da época não deram muito certo. Mas esse é um prognóstico que deu muito certo, Ele dizendo que ia mudar o conceito de mesa de trabalho, ia ser um treco que seria um display e um sistema de telecomunicação ligado na parede, e a partir desse negócio você conseguiria descobrir informação industrial, de governo, profissional, até entretenimento. E o interessante é que este pesquisador, Licklider, foi o diretor dentro do ARPA, que é uma agência norte-americana de projetos ligada ao Departamento de Defesa, foi o sujeito que tocou o projeto ARPANET, que gerou a internet. Aqui ele é um sujeito bastante variado, dá para ver que ele tem interesses em diversas áreas,
tem PhD em psicoacústica, tem vários bacharelados e tudo mais, mas eu queria mostrar que esse tipo de mentalidade, digamos, aberta e certa na época, apesar do dinheiro ser da área militar, e de fato o dinheiro era da área militar, gerou um projeto muito aberto que não tem uma chave de desliga, não tem um controle central, tem uma coordenação e possibilitou toda essa sucessão de rupturas que nós estamos vivendo hoje em dia e, portanto, é importante, de alguma forma, dar valor a isso e preservar. Aqui eu tive sorte de visitar o laboratório do Kleinrock, que é aquele primeiro citado aí, e aqui tem a placa que foi feita pela inauguração da internet. E o que eu acho interessante aqui que a data citada aqui que é 69, é a mesma data em que houve o Woodstock, um festival de música naquela região. E essa mentalidade, de alguma forma, permeia essas duas coisas. Que a gente acha que não, isso é um negócio militar, da Guerra Fria, contra o Sputnik. Os que eu conheço da área, que estão vivos aí, dois deles, inclusive, são desse grupo central, não é essa a visão original da coisa. Está aqui o Kleinrock, do lado do que seria o IMP, que é o Intermessage Processor. Esse IMP aí é a origem do futuro roteador. Ele teve uma grande sacada, o pessoal da ARPANET, que diz o seguinte: em vez de ensinar os computadores a falar em rede, isso é muito ruim, porque cada fabricante tem uma forma diferente. Em geral, os fabricantes se juntavam em redes específicas. O pessoal da Digital tinha a DECnet, o pessoal da IBM tinha a BSA, cada um tinha uma solução. E aí o pessoal da ARPA falou: não, vamos criar uma caixa. Ela fala com a rede e nós falamos com a caixa. Essa caixa foi o IMP, que é o que a gente usa hoje como roteador, quer dizer, desde que ele diminuiu de tamanho bastante, né? Mas essa é a origem do futuro roteador e acho que isso deu uma vantagem competitiva enorme para a internet. Então está aí as primeiras conexões, o pessoal do INPE, dá para ver que tem máquinas de fabricantes variados, também não vale a pena entrar no detalhe, mas essa foi uma vantagem competitiva que a internet tinha e as outras redes não tinham na época. Esse histórico também, não vou perder tempo com isso, eu só vou comentar que, na verdade, a internet chamava-se ARPANET, obviamente, e ela teve um novo protocolo que foi escrito por dois pesquisadores, os dois estão por aí, o Vint Cerf e o Robert Kahn, e esse protocolo novo foi chamado TCP. E como as redes, como a internet é uma rede feita de milhares e milhares de redes, né, a ARPANET era para ser assim também, esse protocolo foi dividido em dois pedaços, um pedaço que é o próprio TCP e um pedaço que foi usado para colar os retalhos que formam esse tapete. Esse pedaço que foi usado como cola foi chamado Internet Protocol, protocolo entre redes, quer dizer, os pedaços da rede são grudados pelo IP e formam uma grande rede em cima da qual os pacotes transitam e as mensagens transitam. Foi tão bem sucedido esse IP que virou o nome da rede, quer dizer, a internet ganhou o nome internet porque o Internet Protocol é o que deu certo. De novo, só em 90 acontece uma coisa importante que também tem a ver com as bibliotecas, que foi a criação da web. Tem a ver com as bibliotecas porque a gente discutia hipertexto nas bibliotecas antes da web existir, que eram formas de guardar informação indexada, etc. e tal, e o hipertexto acabou depois, de alguma forma, coalescendo aí e consolidando com a web. Muito bom. O que eu queria, então, chamar a atenção, essas são, digamos, os pontos que eu detetei como pontos de ruptura. A internet tem que ser vista como um fenômeno global amplo, que gera rupturas em N áreas. Certamente, o Open Science é uma das áreas que se beneficia da existência da internet, do fato de você ter essa abertura em conexão. Então, ela gerou padrões diferentes da época da ITU, se vocês lembram disso, REMPAC, ISO-OSI, foi rompido aí pela internet, conectividade, modelos econômicos, disseminação de informações, tem uma lista aí de coisas que foram rompidas e continuam sendo rompidas, e algumas ainda estão em fase de gestão, quer dizer, é difícil entender o que vai acontecer. Por exemplo, é muito difícil entender o que vai acontecer com legislação, né? Nós temos, por exemplo, leis de proteção de dados, a europeia e agora a brasileira, estamos bem na fotografia, conseguimos sair rápido no pedaço, mas sempre lembrando que a internet é algo que não reconhece fronteiras, é muito difícil você dizer qual é a ação de um... No Marco Civil está dito lá que temos que guardar log e tal, isso, aquilo, e que as empresas que têm ação no Brasil têm que respeitar a privacidade. Mas o que são as empresas que têm ação no Brasil? Quer dizer, na internet todo mundo tem ação em todo lugar. Então essas coisas são difíceis e vão demorar até ser entendidas.
Tem as datas aí para lembrar da época histórica, FAPESP, etc., quando essas conexões foram feitas. A conexão começou em 87, 88, mas também não vamos... vou passar rápido, senão não consigo ir até onde precisamos ir. Uma coisa muito importante foi a criação de uma rede nacional organizada, porque antes disso aí as conexões eram espontâneas, cada um se ligava ou na FAPESP ou no LNCC para conseguir acesso a Bitnet e outras redes. Quando a RNP, em 89, fez um backbone, que aliás a FAPESP foi o lugar onde a gente operava isso aí de alguma forma, esse backbone deu uma certa estrutura no processo e ajudou tudo isso. Aqui tem um exemplo de quebra de padrões, que eu já comentei, que os padrões de telecomunicações eram regidos pela ITU, o braço da ITU no Brasil é a Anatel, e todos tinham compromisso de ir para esse ISO-OSI, Open System Interconnection. No Brasil nós tínhamos o REMPAC, o Cirandão, que evidentemente ajudavam a conectar a gente, mas eram muito mais voltados a uma estrutura de telecomunicações do que as estruturas abertas. Eu vou dar um exemplo muito simples. Uma das coisas que a internet nunca se preocupou foi, por exemplo, com bilhetagem, como é que você cobra uma conexão. Tanto que, por muito tempo, a internet gerou dúvidas na área. Parecia que tudo era grátis e aberto, porque ela nunca se preocupou com isso. Os padrões que vêm da ITU têm como preocupação fundamental como é que você mede tempo e distância para poder gerar uma conta. Então, são preocupações diferentes no mundo, como bem foi dito na palestra anterior, e a gente tem que preservar essas preocupações mais abertas, na minha opinião, pelo menos. Bom, a internet então tem outra forma de gerar padrões. Essa aí, quando conseguimos convencer a Embratel que devia dar acesso à internet ao usuário final, ainda via REMPAC, mas ela já tinha um anúncio aí de 95, na verdade foi de 94, dezembro de 94, quando ela anunciou isso. E aí, para defender o ambiente, quer dizer, o Brasil detetou essa distinção importante entre o que é telecomunicações e o que é o valor adicionado. Isso está na norma 4, está escrito aqui dizendo o que é valor adicionado, o que é um serviço de conexão à internet, e também está na LGT, onde separa telecomunicações de valor adicionado. Qual é o alerta aqui? Nós vamos certamente ter que rever a LGT 20 anos depois, nenhuma lei de telecomunicações pode durar tanto tempo, mas não joguemos fora com a água do banho a criança, aí, que no caso é essa distinção importante que deu agilidade à internet brasileira. Na região onde nós estamos discutindo agora, eu cito um sujeito que eu gosto muito, que faleceu esse ano, que é o John Perry Barlow. Ele, numa briga com o organismo de telecomunicações norte-americano, que aconteceu com a Decency Act, por volta de 94, ele escreveu esse texto em 96, chamado Declaração de Independência do Ciberespaço, e ele cita aí características que provam isso que mais ou menos eu falei, da internet ter sido criada com essa abertura e esse liberalismo e essa abertura para todos, né? Então, eles criamos um mundo que não tem privilégios, etc. E tal. Isso aqui, claro, uma visão romântica que certamente depois os modelos econômicos tratarão de alguma forma, combater ou atacar, mas nós achamos que ainda dá para preservar boa parte disso. Mais duas frases importantes de dois precursores, aí, o Postel tinha uma lei que era conhecida como lei do Postel, dizendo que para a internet funcionar nós devemos aceitar um certo lixo, mas não produzi-lo. Devemos ser liberais no que aceitamos, mas conservadores no que fazemos. E a divisa da nova forma de gerar padrões, que é mais ou menos a definição do que é multissetorialismo, o consenso, né? Que é a forma do IETF trabalhar. Nós não fazemos votação, mesmo porque eu não sei o que significa ganhar por 11-10, quer dizer, você tem votações aí, ganhou X por 11-10, não sei se ganhou alguma coisa. Então, rejeitamos votação, presidente e tudo mais, e acreditamos em consenso e código que funciona. Essa é uma fotografia clássica dos três envolvidos no processo. Aquele de barba é o Postel, que morreu em 98, vai fazer 20 anos que morreu. Steve Crocker, no meio, era o CEO da ICANN até ano passado, agora se aposentou, e o Vint Cerf atualmente é o Chief Evangelist da Google. Essa é uma rede de pacotes, como vocês podem ver, tem vários pacotes trafegando aí, tem milhos e abobrinhas, né? E foi de propósito, ela não funciona, porque se olharem, o Steve Crocker está com os dois fones nas orelhas, então, e o outro lado também está na orelha do Vint, então a rede aí não vai funcionar. Mas, esse é o Postel, que era, digamos, o Kaiser da internet de nomes e números. Dá para ver que ele é um cara bem da geração de 69, ele também faleceu em 98. Então não é aquele aspecto militar que a gente tem.
Bom, eu tenho um monte de slides aí que vou deixar para vocês, mas eu queria que a gente se unisse em preservar esses conceitos que acho que são uma grande vitória atual. Eu sei que isso traz um monte de problemas, eu sei que isso tem efeitos colaterais complexos e temos que colocar sempre na balança o bem contra o mal, mas eu acho que nós estamos num momento de ruptura muito grande, nós estamos vendo rupturas em várias áreas, mas devemos tentar olhar o cenário geral, e o cenário geral é bastante desafiador. Muito obrigado. Thank you, Demi, for this stimulating excursion about the history and the vision of internet, as an instrument of freedom